Adriano Dieterle Schulz e venho aqui apresentar então os componentes de variância e parâmetros genéticos da disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, coordenada então pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Fazer uma breve introdução então aí. O conhecimento das estimativas dos componentes de variância genética ela é essencial importância no trabalho dos melhoradores, permitindo então utilizar estratégias adequadas para obter sucesso em programas de melhoramento genético. O programa então tem suas estratégias baseadas em conduções e seleções de mensurações dos caracteres fenotípicos de importância. Sendo assim, um valor fenotípico são os efeitos genéticos aditivos, não aditivos e de ação do ambiente. Só falar um pouco sobre os componentes de variância, então. Fischer, em 1918, procurou fazer uma partição da variância genotípica em suas partes e componentes. Este reconheceu 3 componentes. Uma parte aditiva, devido a grosso modo à diferença no comportamento dos homozigotos em cada loco. Uma de componente dominante, originada da interação entre alelos, ou seja, que se manifesta quando houver alguma dominância, de pelo menos ou algum dos 2 locos. Uma parte epistática, resultante da interação entre genes e não alelos, interações não alélicas e epistáticas. E essa partição, então, se tornou muito mais útil para o melhoramento e também para o conhecimento dos tipos de ação gênica, predominantemente no controle de um caráter. O método de análise de variância, então, é uma fórmula estatística usada para comparar as variâncias entre as medianas ou médias de grupos diferentes. O resultado, então, da nova ela é estatística F. Esta razão mostra a diferença entre a variância dentro do grupo e a variância entre os grupos, o que acaba de produzir um valor que permite concluir que a hipótese nula é suportada ou rejeitada. Se houver uma diferença significativa entre os grupos, a hipótese nula não é suportada. Então, o método 1 de Anderson consiste na obtenção do valor esperado de cada forma quadrática, correspondente à soma dos quadrados para os dados balanceados. O método 1 também consiste na obtenção do valor esperado de cada forma quadrática, correspondente à soma de quadrados para dados balanceados. O método 2 de Anderson consiste em aplicar o método 1 ao modelo ajustado para os efeitos fixos. Então, ele pode ser utilizado para modelos mistos, desde que tais modelos não possuam interações entre efeitos fixos e aleatórios, ou efeitos aleatórios aninhados dentro de efeitos fixos. O método 3, então, de Anderson, chamado também de método de ajuste de constantes, ele utiliza as reduções nas somas de quadrados do modelo completo e submodelos para estimar os componentes de variância. Ele consiste, então, em obter os estimadores dos componentes de variância, construindo um sistema de equações a partir das diferentes e entre as reduções nas somas de quadrado do modelo completo e de submodelos de interesse, igualando cada diferença à respectiva esperança matemática. Variância não aditiva, então. Os efeitos não herdáveis expressos para um caráter estão relacionados aos desvios dos genes em dominância, interação alélica, e a epistasia, interação gênica, sendo influenciados então por poucos locos, ou através da interação destes locos aditivos ou em dominância, e pelos efeitos do ambiente. A epistasia, então. A epistasia é uma das razões do contínuo sucesso dos ciclos avançados de seleção, então principalmente em funções do componente aditivo da variância epistática, que é um dos mecanismos que mantém então o progresso com a seleção em espécies que possuem uma base genética estreita. A presença de epistasia pode ter consequências importantes nos programas de melhoramento genético em relação ao sucesso da
detecção, introgressão e caracterização de genes ou regiões, contendo genes que controlam caracteres quantitativos. Parâmetros genéticos. Então, a estimativa de parâmetros genéticos é crucial para o melhoramento de milho, aonde a herdabilidade representa a proporção da herdabilidade hereditária ao efeito médio dos genes em função da variação total da característica, revela a similaridade entre descendentes e a capacidade de prever a próxima geração. A herdabilidade, então. Estudos então definem que a herdabilidade caracteriza-se como um grau de correspondência entre o genótipo da progenie e o valor de melhoramento de um caráter. Para os caracteres quantitativos, sua magnitude é baixa, devido às ações de dominância, epistasia e os efeitos do ambiente. A herdabilidade, então, ela tem dois sentidos, né? A herdabilidade, com sentido amplo, ela é oriunda da razão entre a variância genética total dos efeitos aditivos de dominância e epistáticos e a variância fenotípica do caráter. Já a herdabilidade com sentido restrito, ela é definida pela razão entre a variância genética aditiva e a variância fenotípica do caráter. As correlações genéticas, então. Uma correlação genética é a correlação que existe entre os valores genéticos das características incluídas no programa. Elas podem ser negativas ou positivas, entre valores de -1 a +1. Aqui, então, à esquerda temos uma correlação genética positiva, ao meio temos um exemplo de correlação genética negativa, e à direita temos uma explicação, um exemplo de ausência de correlação genética. Cruzamentos dialélicos. A definição, então, de cruzamento dialélico é dada como sendo todos os cruzamentos possíveis dentro de um grupo de N linhagens, variedades ou populações, onde a análise dos dados se baseia em tabelas dialélicas. De modo geral, então, são conhecidos três processos básicos de cruzamentos dialélicos, desenvolvidos por diferentes autores. Esses autores, então, são Riemann, Griffin, e Gardner e Eberhard. O método de Riemann permite, então, obter as seguintes informações. Estima o grau médio de dominância dos genes que controlam as características, classifica os pedigrees utilizados de acordo com o número de genes dominantes que cada indivíduo possui, identifica também a presença de interações gênicas epistáticas, estima o menor número de genes envolvidos no controle da personalidade do número de genes, e avaliar também como os alelos dominantes são distribuídos de forma endogâmica, simétrica ou não. O método de Griffin, ele é através da análise de variância, e é possível estimar os parâmetros da capacidade geral e específica de combinações, segundo os modelos fixos ou aleatórios. A primeira relaciona-se com o efeito gênico aditivo e a segunda aos efeitos gênicos não aditivos. Modelo de Gardner e Eberhard, então ele se baseia na representação da média de um caráter quantitativo numa população, em função de efeitos e frequências gênicas. A média fica então expressa em um modelo estatisticamente aditivo, contendo componentes aditivos e de dominância, de efeito, de variedades e de componente heterótipo, que aparece nos cruzamentos intervarietais. Interações entre genótipos e ambientes. A variação fenotípica ela é composta, então, por efeitos genéticos aditivos e não aditivos, ações do ambiente e de cultivo, e pela interação de genótipos versus ambientes. Dessa maneira, para identificar e quantificar os efeitos da interação genótipo-ambiente, é imprescindível a presença de, no mínimo, 2 genótipos cultivados em 2 ambientes. A interação genótipo-ambiente também influencia diretamente o melhoramento genético através das estratégias
de condução e seleção das progênies. Com isso, então, a interação genótipo-ambiente tem de ser uma entrave no melhoramento genético, tornando-se necessário abranger conceitos e fazer o uso de metodologias biométricas para poder dizer quais ambientes são considerados favoráveis ou desfavoráveis, e poder indicar também quais são os genótipos melhores. Então, a conclusão desse trabalho que eu tenho é que podemos concluir que componentes de variância são variâncias associadas aos efeitos aleatórios de um modelo estatístico. É importante também para a obtenção do estimador da variância genotípica e de seus componentes herdáveis e não herdáveis. Já os parâmetros genéticos servem para termos predições de certas respostas diretas e correlacionadas na elaboração de índices de seleção de genótipos.